Isaías 9:6. Aqui está uma profecia bastante conhecida da palavra de Deus. Nós estamos falando de mais ou menos 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. E Isaías, esse grande profeta, esse homem de Deus, ele vai ser usado para falar ao povo acerca da primeira vinda do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso demais. Esse cuidado do Pai, esse amor do Pai, esse planejamento perfeito do Pai. E mais ou menos 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. Porque esse assunto, essa questão do nascimento do Filho, estava de uma maneira tão presente, tão forte no coração do Pai, que ele não pode se conter. Então ele usa o profeta Isaías para contar para o seu povo que o Cristo viria. E o versículo 6, se nós poderíamos reverentemente dizermos assim, é uma porção tão bela da palavra de Deus, como o é toda a palavra de Deus. Mas aqui, no versículo 6, como veremos daqui um pouquinho, e eu peço que você ouça a leitura sob essa perspectiva, é um descortinar do coração do Pai. Aqui, o Pai vai contar à humanidade que um dia ele daria à humanidade o maior presente que essa mesma humanidade poderia receber. Então, o versículo 6 do capítulo 9 de Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vou ler de novo o início desse versículo. Quero enfatizá-lo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Sempre esteve presente na humanidade, dar presente, os homens darem presentes uns aos outros. Mesmo no nascimento de Jesus, ali no início do Evangelho de Mateus, quando os magos, eles visitam o Senhor Jesus, Maria e José, então é dito que eles trazem presentes àquele menino, não aquele recém-nascido, porque ele já estava na casa, né, Samuel? Não mais na manjedoura, mas ele estava na casa. Então, os magos, eles trazem presentes àquele menino. É comum, nessa sociedade moderna, nós darmos presentes uns aos outros. Eu creio, e isso está presente nessa época do ano, ao redor de todo o mundo, e muitos aqui agora, na celebração do Natal, deram presentes para os seus filhos, para os seus amigos, enfim. Isso é absolutamente normal. Eu me lembro de um presente que eu recebi quando Esdras tinha mais ou menos, ele tinha 5 anos. Morávamos na Avenida Brasil, 2081, ao lado tinha a loja da Marieta de R$ 1,99. E me lembro que naquele dia, o Esdras, do meu aniversário, 16 de junho, o Esdras falou assim: pai, eu quero te dar um presente hoje, é o seu aniversário. Vamos lá na Marieta? Vamos lá na Marieta. E entramos na Marieta. E isso me tocou tanto, que todas as vezes que eu venho a Patos, eu tenho que ir lá ver a Marieta. E dar uma olhada, como que procurando aquela cesta, com aqueles bichinhos lá, que o meu filho me deu. Então lá no fundo tinha uma cesta grande, e ali tinha brinquedos diversos, eram animais, mais ou menos desse tamanho. Então entramos na loja, e eu pensei comigo, eu tenho que eternizar esse momento. Logo, logo ele cresce e esquece dessas coisas. E ele entrou e foi lá no fundo, e eu segui-o, e ele chegou lá e olhando os bichinhos, e ele pegou uma ovelha e falou: pai, o que você acha desse presente? Eu disse: maravilhoso. Ele falou: então vamos, pai. E chegamos no caixa, ele falou: pai, pode pagar. Ele me entregou o presente,
Aí eu peguei o presente, me despedi, e quando saíamos na porta, eu com o meu presente na mão, todo feliz e orgulhoso, ele olhou para mim e falou assim: gostou, pai? Eu falei: demais, meu filho. Ele falou: então pode deixar comigo que eu cuido para você. Eu levei esse presente comigo por muitos anos, e talvez um dia eu te mostre. É comum darmos presentes uns aos outros. Às vezes, dependendo do grau de amizade que temos com aquela pessoa, da proximidade, nosso presente é melhor. Às vezes, um presente mais simples, mas dar presente é algo que faz parte da humanidade. Irmãos, o que eu acabei de ler aqui relata o maior presente que Deus, o Pai, deu à humanidade. Então, Alberto, sim, vamos continuar nesse exercício. Vamos responder essa pergunta que atravessa os séculos. Então, nós poderíamos perguntar ao nosso Deus: em que nos tem amado? E Ele certamente nos responderia. Ouça com cuidado essas palavras que o irmão Léo acaba de ler, porque aí está a maior prova do meu amor para com a humanidade. Um filho se nos deu. Um presente maravilhoso. O melhor presente que a humanidade poderia receber. Isso é impensável. Isso é impensável. Quando eu dou presente a alguém, aos meus amigos, eu dou, mas sempre protegendo as minhas posses. Eu não dou o meu carro, que eu preciso usá-lo para trabalhar e para vir aqui visitá-los, ou as panelas que a Sueli faz a comida, ou o fogão. Eu vou dar de acordo com as minhas posses, com aquilo que eu tenho. Então, geralmente, eu dou aquele presente e significa um pouco do muito que eu tenho. Não é assim conosco. Mas aqui, Deus, o Pai, Ele nos deu o seu melhor. Ele nos deu o seu tudo. Um filho se nos deu. E aqui nós vemos, na leitura do texto, nós vemos 3 personagens aqui. Nós vemos, em primeiro lugar, o doador. Quem é este que deu o melhor presente à humanidade? Ele não é outro senão o Pai do Senhor Jesus Cristo. E por causa da obra na cruz, Ele se tornou o nosso Pai. Nós vemos também o próprio presente que Ele nos deu, que é o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos também o recipiente, os recebedores, que somos nós. Então, o que eu pretendo compartilhar nessa manhã com vocês é algo repetitivo. O Alberto já compartilhou com vocês aqui no início aquilo que estava no meu coração para compartilhar. Então, serei repetitivo sim. Mas a repetitividade, ela é uma boa ferramenta de ensino. E mesmo repetindo, eu peço que você tenha um pouco de paciência. Mas vamos olhar esses 3 personagens envolvidos nessa maior transação que já ocorreu nesse mundo. Um filho se nos deu, um filho nos foi dado. Então vamos ver, primeiramente, algumas características desse doador. Quem é este que nos deu o seu filho? Quem é? Certamente, se eu não tiver muita intimidade com algum de vocês aqui, e quando eu for embora, no outro dia, o Sérgio vai lá na sua casa, e, com uma caixa toda grande, e fala assim: irmão, esse presente eu trouxe para você. Puxa, Sérgio, o que é isso? Fala, não tem ideia. Quem comprou? Quem deixou aí foi o irmão Léo e a irmã Sueli. É claro, você vai abrir esse presente com muita pressa e você se interessará em saber mais algumas particularidades desse doador. Quem é esse irmão Léo? Por que ele fez assim? Por que ele me deu um presente tão caro?
Como é que ele acertou na minha necessidade? Vamos olhar esse doador, que é o Deus o Pai. Vamos ver algumas características. Vamos tocar de leve, irmãos, porque o nosso Deus, gastaremos toda a eternidade para conhecê-lo. Então vamos tocar bem, vamos roçar apenas em alguns pontos e vamos gastar toda a eternidade, como eu disse, para conhecê-lo. Então quem que é esse Deus? Quem que é esse que nos deu o seu Filho? Abra comigo em Isaías 40, estamos em Isaías, vamos para Isaías 40, 26. Isaías 40, 26. Diz assim: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Irmãos, muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e passamos por essas porções da palavra de Deus e nós lemos como nós lemos o livro do Conto de Fadas, a história da caronchinha. Nós estamos diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus, pasmem, você ouviu o que a palavra de Deus diz acerca desse Deus a quem nós servimos? Diz assim: quem criou estas coisas? E aí ele responde: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Em 1959, houve um filme produzido por Hollywood, um clássico, chamado Ben-Hur. Charlton Heston era o ator principal. Esse filme ganhou 11 Oscars. E lá naquele filme, era a luta, a disputa entre os cavalos brancos do Sheik e o Derim contra os cavalos negros do Messala, aquele tribuno romano. E os cavalos do Sheik e o Derim, os 4 cavalos brancos, eles tinham nomes de estrelas. Se alguém assistiu aqui, você se lembra? Um chamava Aldebaran. Aldebaran é nome de estrela. Aldebaran faz parte da constelação de Touro. O outro cavalo chamava-se Antares, que pertence à constelação de Escorpião. O terceiro cavalo chamava-se Altair. E Altair é uma estrela que pertence à constelação da Águia. Altair significa aquele que voa. E o último cavalo chamava Rigel, que pertence à constelação de Órion, o guerreiro. Aldebaran, alguns livros dizem que ela é 38 vezes maior do que o Sol. Você consegue ouvir o nosso Deus chamando: Aldebaran, Antares, Rigel. Ele chama o seu exército de estrelas pelo nome, e elas têm que vir, porque ele é aquele que criou todas as coisas. O nosso Deus também, abra comigo aí em Gênesis, no capítulo 16, no início da palavra da Bíblia, da palavra de Deus, em Gênesis 16, aí no capítulo 13, no capítulo 16, versículo 13, diz assim: aqui fala daquele problema que teve entre Sarai e Agar, quando Agar foi colocada no deserto. Então diz assim, no 13, então ela, Agar, a situação ali, ela está ali, foi colocada ali para fora, no deserto. No versículo 4, diz que Abraão a possuiu e ela concebeu, vendo Sarai que ela havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada.
5, disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, e ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. E aí, Sarai humilhou-a e ela fugiu da presença da sua senhora. E aí, no versículo 13, essa mulher que está ali, sozinha, desamparada, diz assim: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi. Foi essa a revelação que ela teve. Ela clamou a Deus, ela invocou o nome do Senhor. E aí ela entendeu que ele era um Deus que vê. O nosso Deus não só chama as estrelas pelo seu nome, mas também ele é um Deus que vê. Beer-lahai-roi. Ninguém tem um Deus assim. Ninguém tem um Deus assim. Um Deus que vê. O meu padrasto, na sua ignorância, sendo analfabeto, só sabia assinar o nome. Ele tinha um grande amigo lá em Santana. E Santana morei lá por 12 anos. É uma vila dominada pela idolatria, culto às imagens. E um amigo dele, um bom amigo, um dia os dois estavam sentados, Sérgio, e passava uma procissão. E o amigo dele disse: Rapinha, que era o apelido dele, por que você se tornou crente? Por que você deixou nossa religião? Nossa religião é a melhor do mundo. Qual religião que tem que você pode carregar o seu Deus? Aí meu padrasto disse: isso é revelação. Ele disse: a minha é muito melhor. Na minha, o meu Deus me carrega. Nosso Deus é o Deus que vê. Ele nos vê exatamente onde estamos. Se você está passando por qualquer dificuldade, por lutas, e certamente o está, porque são dias que antecedem a volta do Senhor e as coisas vão ficar mais complexas, as coisas estão ficando mais difíceis aqui nessa terra. Seja qual a dificuldade pela qual você estiver passando, Beer-lahai-roi, o doador, aquele que deu o Senhor Jesus Cristo à humanidade, ele chama as estrelas pelo nome, mas também ele é um Deus que vê. Você pode clamar a Ele de onde você estiver, e Ele está te vendo, porque Ele é um Deus que trabalha mesmo no turno da noite. Há uma história de um guru, o livro chama A Morte de um Guru. Ele era um guru indiano, começou a ler a Bíblia e viu que ali tinha algo diferente. Tinha um tal de Jesus ali que exercia poder quando esteve aqui na terra. E ele ficou com isso na mente. E ele mentalmente foi confrontado com seus deuses, que eram centenas na religião da Índia. E um dia ele sobe na montanha, e o lugar preferido dele para suas meditações, ele subia a montanha, e aí tinha um trilho, e esse trilho acabava numa rocha muito grande, e do lado de cá era um precipício, do outro lado de cá era um precipício, e só a rocha, e ele gostava de sentar ali e ficar ali meditando, fazendo as suas orações. E aí um dia ele estava lá, com esses pensamentos borbulhando na sua mente acerca desse Jesus. E aí ele escutou um barulho, e ele olhou para trás. Diz que uma cobra grande, enorme, vinha no trilho para pegá-lo. Ele ficou com muito medo, ele não sabia o que fazer. O precipício de cá, o precipício de cá, e aquela grande rocha diante dele. Se fosse a Dory, ele teria falado: morri, não morri, morri, não morri. Mas sabe o que ele fez? Ele olhou para aquela cobra e disse assim: Jesus, acode! E aí aquela cobra parou imediatamente e voltou-se e entrou na floresta. E ele se converteu. E ele viaja aí o mundo fazendo as suas conferências, pregando a palavra de Deus. Nosso Deus é um Deus que vê. Às vezes, nós pensamos o contrário, não é? Das dificuldades que nós temos. As dificuldades são várias.
as dificuldades, às vezes, com um filho que não quer, às vezes, seguir o caminho do Senhor. E a gente pensa, como que não vê? Até o cego veria. A dificuldade no trabalho, dificuldade com a doença, dificuldade com a velhice, dificuldade sem fim. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus que vê. Então podemos descansar nesse Deus que vê. Não temos tempo. Tem muita coisa aqui que poderia falar, mas não temos tempo. Vamos ficar só nessas duas características. E agora nos voltamos para os recebedores. A humanidade, ela vai receber o maior presente que esse Deus Todo-Poderoso pode dar. Esse Deus vai abrir os seus tesouros e vai dar tudo para a humanidade. Então é de se esperar que esse recebedor, ele tenha em si mesmo alguma coisa boa. É difícil nós darmos presentes para os nossos inimigos. Você faz isso? Você já deu alguma coisa para alguém que você não tem afinidade, ou mesmo não goste, ou não concorda com as suas opiniões? Acho que não. Se fez, são casos raríssimos. Então podemos pensar, uau, esse Deus que vê, esse Deus que chama as estrelas pelo nome, o Deus de toda a terra, conforme o Salmo diz, então ele deve ter escolhido a dedo as pessoas para as quais ele daria esse presente. Aí chegamos em Efésios capítulo 2, ou Romanos capítulo 5, que você leu lá. Romanos capítulo 5, o apóstolo divinamente inspirado, ele vai colocando assim com muita crueza, com muita clareza, a situação do recebedor, desse povo que receberia esse melhor presente que Deus poderia dar. Aí ele diz que nós éramos fracos, ele diz que nós éramos ímpios, aí ele diz que nós éramos inimigos, e ele vai nos colocando na posição absolutamente certa em que nós estávamos sem Cristo. E aí o que diz Efésios capítulo 2, que o nosso irmão leu, ele vai dizendo que nós estávamos mortos. Ele diz no versículo 3 do capítulo 2 que nós éramos filhos da ira. E depois no 12 ele diz que nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, como alguém pode viver nesse mundo sem esperança? O que é que nos segura? O que é que nos mantém de pé? Essa bendita esperança que nós temos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Como é que nós poderíamos viver sem Deus nesse mundo? Como é que poderíamos viver sem orar? Irmãos, como é que nós poderíamos viver uns sem os outros? E Efésios continua dizendo no versículo 13 que nós estamos longe. E o 14, 17 que diz que nós estávamos sem paz. O 14 diz que nós éramos inimigos. E o 19 diz que éramos estrangeiros e peregrinos. Não tinha absolutamente nada da parte da humanidade que pudesse, de alguma maneira, contar a seu favor para que recebesse esse presente de Deus. Um filho se nos deu, um filho nos foi dado. E agora, esse presente, vamos olhar para esse presente? Quais são as características desse presente? Você deve estar pensando aí, irmão Léo, é um tolo. Ele vai entrar, ele se propõe a fazer uma tarefa que o apóstolo disse que as suas riquezas são inescrutáveis. De maneira nenhuma, ninguém pode fazê-lo. Nós estamos diante de um terreno santo. A pessoa bendita do Senhor Jesus, precisaremos de toda uma eternidade para compreendê-la. Acho que para amá-lo como ele deve ser amado, e entender que presente maravilhoso nos foi dado. Mas vamos olhar algumas características desse presente maravilhoso, desse presente que nos foi dado. Abra comigo em Jó, capítulo 9. Livro de Jó,
capítulo 9, versículo 33. Jó 9, 33. Diz assim: Jó, na sua desesperança, Jó, eles estão numa situação muito difícil. E aí, de repente, na sua desesperança, ele diz assim, no 32, porque ele, Deus, ele está se referindo a Deus, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda. Jó está diante de um problema muito difícil aqui. Ele diz, ele não é Deus, não tem como ele não é homem a quem eu responda, ele é apenas Deus. Como é que eu vou responder para ele? Se eu vir até ele em juízo. E aí no 33 ele diz, não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos. Viu a necessidade dele? Ele diz assim, Deus não é homem como eu, a quem eu responda, se nós entrarmos em juízo. Não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos. Aqui está uma característica desse presente. Nós éramos inimigos. Inimigos, Deus estava aqui e os seus inimigos somos nós, estávamos aqui. E agora? Uma luta de boxe. Vai começar uma luta de boxe. Já viu luta de boxe? 74 no Zaire, teve aquela luta do século, né? George Foreman e o Cassius Clay, Muhammad Ali. E desde pequeno eu torcia por George Foreman, não sei porquê. Mas ele perdeu no último assalto. Mas depois ele ganhou. Porque ele já está velho, ele se converteu a Jesus. E antes do Muhammad Ali morrer, ele foi lá e pregou o evangelho para ele e deu uma Bíblia para ele. Então ele ganhou. Mas nas lutas de boxe, são dois oponentes, dois antagonistas, dois inimigos. Você se lembra como é que eles se encaram ali? Eles estão prontos para matar ou morrer. E aí, no meio dele vem um juiz, um árbitro. Aquele homem que está ali no meio deles. Ele tem essa prerrogativa de mediar essas duas partes antagônicas. Ele pode colocar a mão nesse aqui e pode colocar a mão nesse aqui. Ele pode apartá-los. Quando eles começam para a briga de rua, ele entra no meio e aparta. Ele estabelece as regras, ele mostra o caminho. O Senhor Jesus Cristo é esse árbitro. A resposta de Jó, eu quero dar nessa manhã. Então ele pergunta, ele diz, não há entre nós árbitro. Jó, eu diria, tem um árbitro, tem um mediador. O Senhor Jesus Cristo é aquele que veio, esse menino que nos foi dado. Foi aquele que se interpôs entre essa humanidade caída, pecaminosa, inimigo de Deus. E ele se interpôs no meio. Jó diz no 32, porque ele não é homem, Deus não é homem. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo é homem. Há um homem na glória. Ele é 100% homem, 100% Deus. Me explica essas coisas, Leonardo. Eu não consigo te explicar. Eu sei que são assim. É desse jeito. Ele veio e ele padeceu dores. Ele sabe exatamente o que nós passamos. Ele passou por tudo isso sem pecado. Ele é homem. Há um homem. Então, há um homem que se compadece. Nós falamos com alguém que sabe o que é padecer, o que é sofrer. Ele sabe. Ele sabe quando somos humilhados. Ele sabe quando somos depravados de alguma coisa. Ele sabe quando estamos tristes. Há um homem, mas ele também é Deus. Não há entre nós um árbitro, sim, graças a Deus há. Timóteo 2,5 diz que ele é o único mediador. Não tem outro. Não se engane, não nos enganemos. Há um só mediador. E quem é? É Jesus Cristo, homem. Ele é o árbitro, ele é aquele que se colocou entre esses dois inimigos. Ele também é aquele que veio trazer luz a essa terra. O próprio Isaías, ali no capítulo 9, se você ler, antes dele entregar essa profecia acerca desse menino que vai nos ser dado, ele fala da situação que estaria acontecendo nos dias do nascimento de Jesus. E se você quiser ler também ali em Mateus,
Capítulo 4 vai dizer assim, acerca de Cafarnaum, você lembra? Acerca da Galileia, vai dizer assim, o povo que jazia em trevas. E aí, no capítulo 8, nós vamos ver que esse presente não é outro, senão uma luz do mundo. E ali no capítulo 9, nós somos representados ali por aquele cego de nascença. Aquele homem nunca tinha visto a luz. E aí agora, as trevas e a luz, elas vão se encontrar e a luz vai prevalecer. E aquele homem voltará a enxergar. Eu tenho uma amiga, uma irmã querida, ela se chama Tracy, ela mora em Nova York, ela é cega. Ela ficou cega com uns 13 anos, se preparou, sabia, e ela mora sozinha. Quando a gente vai lá, de vez em quando ela nos chama para jantar. E ela faz questão de fazer tudo sozinha. Ela vai no supermercado com seu cachorro, atravessa a rua. E aí um dia eu falei, mas por que essa dificuldade? Eu falei, e o testemunho? Jesus é comigo. As pessoas têm que ver que Ele é comigo, Ele me ajuda em tudo. Um dia eu estava na reunião lá em Medatak. Ela estava lá, eu estava aqui, a cozinha ali, e ela escutou minha voz. Aí ela gritou de lá, Leo, where are you? Onde você está? Gritou de lá. Eu disse, eu estou aqui. E eu fiquei com o dedo assim, com cara de bobo. Eu falei, eu estou aqui. E ela começou a rir de lá. Falando para um cego, eu estou aqui. O Senhor Jesus é a luz do mundo. Quem segue a Jesus não andará nas trevas. Você está em trevas, tem alguma coisa errada. Porque a luz do mundo, que é o Senhor Jesus, ela veio para brilhar em nossos corações. Nós não precisamos andar em trevas. Nós não precisamos errar tanto, porque erramos tanto. Porque não permitimos que essa luz brilhe em nossos corações, em nossas mentes. Esse é o presente que Deus nos deu. Um filho nos foi dado. Diz também em João 14,6, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Irmãos, esse mundo não tem esperança de nada, absolutamente nada. Eles vão se locupletando com as suas preferências, se banqueteando, e aí uma festa chama a outra, exatamente como muitos de nós fazemos, mas há um vazio grande. O mundo está perdido, não sabe para onde vai. Uma hora é aquilo lá, outra hora é aquilo ali. Uma hora vai desse jeito, agora o problema é global, depois o problema é o presidente, depois eu... O Senhor Jesus é o caminho. Se seguirmos a Jesus, nós chegaremos do lado de lá em segurança. O Senhor Jesus, Ele é a vida. E a parte dele não temos absolutamente nada. O Senhor Jesus é a ressurreição. E isso seria um problema que certamente me ocuparia a mente durante toda a minha vida. Porque eu sinto dentro de mim, eu não nasci para morrer. E aí eu entendo que Deus pôs a eternidade dentro do meu coração, conforme Eclesiastes diz. Mas como que eu farei? Porque eu me vejo mais velho a cada dia e caminhando rapidamente para o túmulo, se ele não voltar. E aí a palavra diz que Ele é a ressurreição e a vida. E Ele veio para resolver esse problema do homem. Mesmo que morramos, nós ressuscitaremos e estaremos com Ele para todo o sempre. Um dia veremos até o seu pai Samuel, até o Zé Pinheiro nós encontraremos com ele. E eu vou perguntar, e como é que está o senhor? E quem sabe ele disse, não como você. Ele nos deu o melhor, irmãos. Um filho nos foi dado. Então, em que ele nos tem amado? Um filho se nos deu. Um filho nos foi dado. Nos deu o seu melhor. Somos um povo que recebeu da parte de Deus absolutamente o melhor. Que cuidemos desse presente. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor.
Pai, nós te bendizemos tanto nessa manhã, não entendemos como o Senhor nos deu o seu melhor. O Senhor nos deu o teu filho, muito obrigado. Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira, o Senhor amou os pecadores como nós, e nos deu o seu filho. Nós cremos no teu filho, ele é tudo para nós. Senhor Jesus, nós te bendizemos tanto. Tudo o que fizemos aqui nessa manhã foi para ti, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, de toda exaltação. Te louvamos, te entregamos tudo o que temos, tudo que somos. O Senhor é maravilhoso demais. Como te amamos, louvado seja o teu nome. Bendito Espírito Santo, te agradecemos tanto por ter nos revelado o Filho de Deus, por ter aberto o nosso entendimento para compreendermos a palavra de Deus. Te louvamos, te agradecemos por tua obra. Louvado e exaltado seja o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.